Abre a Bíblia em Daniel capítulo 7. Eu vou te contar uma história e vou embasar ela na Bíblia. Daniel. Vamos deixar isso aqui aberto, porque nós vamos utilizar um pouco desse livro. Põe aí a marca, faz a fitinha, coloca, se caso fechar, você... Vou te contar a história e depois eu leio o texto. No ano de 2002, no mês de maio, mais ou menos, eu estava no monte, como vocês também são povo de monte, de oração, e lá nossa igreja era muito voltada em orar em monte, e no meu bairro tinha um monte, era muito fácil. E uma noite eu tive uma visão de um dragão saindo da China e vindo para o Brasil. Só que esse dragão era um filhote do dragão. Havia um dragão na China e ele enviava um filhote. E na visão eu via que ele atravessava, pousava, e a função dele era governar o Brasil. Escuta isso, governar. Eu não entendi na hora, e continuamos a orar outros assuntos, e para não... Eu ainda fiz um desenho no chão, peguei uma varinha assim, fiz um desenho do que eu estava vendo, mostrei para os irmãos, e um profeta que anda muito comigo, chama-se Dejair, ele recebeu uma palavra de Deus e ele falou assim: nós precisamos ir na China. Deus falou para a gente prestar muita atenção nisso que ele está mostrando, que é muito importante, e a gente terá que ir na China. E eu comecei ali a orar com ele, e eu falei, mas fazer o que na China? E Deus disse, vocês vão desligar o Brasil da China. Fui para casa, naquela época não tinha internet, não tínhamos computador, celular em casa, não era com essa facilidade que temos hoje de pesquisar. Eu peguei um atlas, alguns livros, coloquei no chão, coloquei uma almofada, o lugar onde eu gostava de orar, sentei-me e perguntei para Deus, Deus, em que o Brasil está ligado com a China? Não faço ideia, não conheço história. Nunca ouvi falar que o Brasil e China tivessem algum acordo, alguma ligação. Mas, ao orar, eu tive uma visão, quando eu pergunto, onde está ligado? Eu vi a bandeira da China, ela é toda vermelha com estrelas de 5 pontas. A gente chama pentagramas. Eu já havia estudado muito sobre pentagrama, na guerra espiritual, é o símbolo satânico mais utilizado. O símbolo que o satanismo utiliza mais é uma estrela de 5 pontas. Por isso ele coloca em todos os lugares, como se fosse um sinal de controle. Isso dá no dinheiro, está no brasão da República, as simbologias, quando você vai mexer e lidar com o satanismo em profundidade, eles fazem sacrifício de pessoas dentro de um pentagrama. Se você veio do candomblé, você sabe que eles fazem riscos no chão e pontos, e colocam 5, satanismo não, mas é Wicca, é candomblé não, mas, e põem 5 velas nas pontas, simbolizando os 5 continentes da terra, os 5 sentidos do homem, e vai por aí fora. É uma simbologia de domínio do satanismo. Eu vi a bandeira vermelha com 5 pentagramas, e do outro lado, eu vi outra bandeira vermelha com um pentagrama grande no meio, e no meio do pentagrama estava escrito PT. E Deus me disse, aqui está a ligação. Você vai na China desligar o governo satânico que vai vir para o Brasil. Lembra, o PT não governava ainda. E eu não sabia de política. Eu estou falando revelação. E que eu gastei 40 mil reais para obedecer. Então não é algo brincadeira, não estou mexendo com coisas que não são sérias. Eu tenho passaporte, tenho todos os registros,
tem toda uma despesa, tem uma igreja local que acompanha, tem uma influência hoje muito grande mundo afora. Então a gente não brinca com coisa séria, não fazemos piada, não estamos nem politizados, é A ou B ou C, não. Minha questão era obedecer a Deus tão somente e entender o que Deus estava querendo me mostrar. E lembra que eu já preguei isso, já falei num auditório que tinha 80% de petistas. A maioria deles, 90% deixou de ser petista. Eu fui já expulso de lugares, e depois fui chamado e me pediram perdão e falaram, explica, porque tudo que você falou era verdade, e nós estamos agora vendo cumprir tudo que você falou. Desembargador, juiz, várias autoridades fizeram fila e me pediram perdão, porque me ofenderam, achando que eu estava falando política, e eu estava falando de guerra espiritual, eu estava falando o que Deus estava mostrando. E depois, tudo foi sendo provado. Hoje eu nem sou perseguido, hoje eu sou elogiado, porque se cumpriu tudo mesmo. Tudo. Agora, eu estou falando de 2002, ele não era nem eleito presidente, e Deus já disse, vai enganar toda a nação brasileira. Vai ser o pior período da história de vocês. Eu não sabia o que fazer. Ele falou, você vai avisar o Brasil. Só que eu não tinha noção do que eu ia bater de frente. O monstro que a gente ia enfrentar. Então, ali na sala de casa, escutando Deus falar sobre a ligação está aqui, eu quero que você vá lá e desliga o Brasil desse sistema que sai de lá. Até então, se você me perguntasse o que era comunismo, eu só ia responder o que eu aprendi na faculdade. É um sistema de governo que visa a igualdade, o socialismo, que visa a divisão dos bens em comum, que é ótimo sistema, que todo mundo devia adotar, porque é assim que pintam para a gente. Ninguém fala que matou 100 milhões de pessoas no mundo. Ninguém fala para a gente na universidade que é o sistema mais injusto que enriquece alguns e empobrece a classe média e a classe baixa inteirinha, que acaba com a ala empresarial e some os empregos e a sociedade passa fome. Ninguém explica isso. Só fala que é um bom sistema e que é o suprassumo e que vai dividir, o filho do pobre e do rico vão ser tudo igual. É isso que eles ensinam. E nós, na idade jovem, acreditamos e começamos a sonhar com o mundo ideal. Então, os nossos pais são tudo errado, porque eles são capitalistas. Então, a gente condena quem faz dinheiro, quem tem capital, porque é um ganancioso. Patrão vira vilão e empregado, tudo é gente boa. Distorcem toda a verdade. Mas a gente é jovem, e jovem não pensa, não tem experiência suficiente na vida. E a gente acredita no sonho igualitário. Jesus nunca pregou igualitário. Senão ele dava 5 talentos para um, 5 para outro, 5 para outro. Ele nunca daria 5, 2 e 1. Esse conceito não é bíblico, mas engana. Aparência de bondade. Deus distribui segundo o que cada um suporta e o que capacita e pode produzir. As nossas capacidades são todas diferentes. Mas o certo é dar meio quilo de carne para cada um. Tá bom, você tem 200 quilos, eu tenho 30. Dá meio quilo para quem tem 30, sobra, para o outro falta. Nem é assim que funciona a vida. Uns precisam comer mais, outros precisam comer menos. Tudo é assim. Não existe essa coisa de racionar para fazer tudo igual. Você mata um e exagera com o outro. Isso é lógica. Mas o socialismo, e eu fui em Cuba e vi que era assim também, é meio quilo de feijão por família. Aliás, lá o que não estava tendo é feijão. Papel higiênico é luxo. Os paraísos socialistas, gente, são todos os lugares mais podres do mundo. E é uma fantasia. Aquele povo tudo não pode falar. Se um aluno numa escola fala assim, professor, mas será que não seria bom a gente ter liberdade e cada um ter a sua própria empresa e crescer?
olha, você vai continuar com essas ideias, vai ser cortado o Bolsa Família, o médico não vai mais te atender, sua casa vai ficar sem. Pronto, o aluno está convencido de que o sistema é bom, ele não vai nem fazer pergunta. Assim é Cuba. Aluno não tem direito a fazer pergunta para professor. Aí você pega um professor socialista aqui da faculdade, ele pinta Cuba como se fosse o lugar onde a educação está no top do mundo, a medicina. Vai lá para ver se é verdade. Eu fui. Em 20 minutos na rua, 3 moças se ofereceram para dormir comigo, por dinheiro para comida. É triste, mas é isso que o socialismo faz. Bem, naquele ano, então, eu falei, agora tem um desafio, ir para a China. Eu estou te falando, eu tinha poucos anos de ministério, gente. Eu era bem jovem, 2002, nós estamos em 2019, isso tem 17 anos. 2020, né? Isso tem 18 anos. Bota 18 anos para trás, nós não tínhamos internet, eu não sabia sobre comunismo como sei hoje. E Deus falou, eu vou te preparar. Eu não tinha ido na Rússia ainda. Eu não tinha ido em Cuba, não tinha ido na Romênia, nem na Coreia do Norte. Eu não tinha enfrentado ainda esses sistemas no mundo afora. Era só um jovem pastor, que não tinha ideal partidário nenhum, nem filiação. E Jesus fala comigo, vá para a China, fique lá 40 dias, pelo menos. Nossa Deus, onde a gente arranja tanto dinheiro? Não é verdade? Se eu te contar como Deus deu dinheiro, você vai chorar e vai querer fazer uma oferta agora para mim. Mas você vai ver como Deus ama esse país. E Deus prometeu que livraria do maior engano que estava sobre essa nação. Irmão, se não fosse a igreja do Brasil, se não fosse profetas e homens e mulheres orando e jejuando e pagando um preço para o evangelho entrar nessa nação e permanecer, há muito já teria sido banido o evangelho daqui. Há muito tempo. Houve um esforço descomunal das trevas para acabar com a igreja. A igreja da Venezuela não conseguiu se levantar, está passando fome o país. A igreja da Coreia do Norte está presa em cadeias. A da China, leia Homem do Céu e depois conta. O que é um homem ficar 78 dias sem comer, só porque ama Jesus, não tem comida nem bebida? 78 dias. Tem as 2 pernas quebradas porque pregou o evangelho. Leia esse livro. Eu encontrei esse homem, ele pôs a mão na minha cabeça. Eu entrei na China, eu comecei a conversar com pessoas, e eles disseram, não fala em voz alta, agentes do governo vão ouvir, só na hora que a gente estiver em lugar secreto pode falar de igreja, senão nós sofremos perseguição. Conheci pastores que ficaram em cadeias. Se você pensa que o seu professor, sabe alguma coisa sobre comunismo, ele só sabe teoria de livros, e fica pregando bobagem. Ele é um iludido, coitado. Ele é um idiota útil, assim que se chama no mundo. Idiotas úteis. É a designação que o próprio comunista dá para as pessoas que defendem o comunismo sem conhecê-lo, mas ajuda a criar uma anarquia para depois o comunismo ser implantado, e então descarta-se os idiotas úteis. É assim que eles dizem. Você que defende essas ideias no conceito dele, você é muito útil, mas é um grande idiota, que não sabe nem o que está fazendo. Mas está colocando uma anarquia terrível contra o seu governo, para derrubar o seu governo, que é bom e é sério, para depois implantar um governo mais corrupto que você possa imaginar, e você vai ser esquecido, vai ser só um pobre no meio da multidão a ganhar mais uma Bolsa Família. Bolsa Miséria. Assim é que se pensa, só que não discursa. Só fala em igualdade, 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 justiça social. Socorrer os menos favorecidos. Essa é a linguagem. Parece que está pregando o maior evangelho, parece que é melhor do que o cristianismo.
Porque estão prometendo o céu na terra. E não é à toa que o outro diz, não tem ninguém mais santo que eu. Nem no Papa, nem na igreja. Você acredita nisso mesmo? Muito bem. Nós fomos para a China, seguindo o que Deus mandou. Quando chegamos lá, Deus falou, vocês vão cortar a raiz que saiu de uma árvore do Brasil, foi plantada lá, mas ela não vai ficar o tempo que gostaria, e não frutificará tudo o que eles queriam. Ela vai morrer antes do tempo desejado por eles. Esse sistema de governo ele vai ser plantado, e ele ficou 16 anos. Na linguagem de Deus, ele falou que ia ficar 3 tempos e meio. Eu achei estranho, porque estudando escatologia, a gente sabe que 3 tempos e meio é o tempo que o anticristo governa. 3 tempos e meio de engano, depois mais 3,5, uma coisa assim. E eu falava com Deus, eu não entendo porque 3 tempos e meio. Mas ele só dizia, faça o que eu estou te mandando. Ficamos 27 dias na China. Cumprimos a missão e voltamos antes dos 40. Quando chega no Brasil, havia a campanha, estava rolando a campanha de deputado, de presidente, e o presidente Lula ganhou. E ele fez aniversário, ele tem 2 aniversários. Não sei se é nascido num dia e registrado no outro, eu sei que ele tem 2 datas. E naquele ano, a eleição caiu, o primeiro turno no primeiro aniversário e o segundo turno no segundo aniversário. Ele venceu nos 2 aniversários dele. Quando ele comemora, faz a festa de posse da vitória, eu vi a cena que eu assisti na China, eu assisti no Brasil. Eu tinha acabado de chegar da China. E eu vi aquele mar de bandeira vermelha, não tinha uma bandeira do Brasil, só vermelhas, 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 vermelhas. E eu tinha assistido televisão na China, no hotel, e eu tinha visto as celebrações, e lá era aquele mar de bandeira vermelha. Quando eu vi igualzinho, só me veio uma coisa na mente, o dragão da China tomou posse do Brasil. E Deus chamava esse dragão de anticristo. Anticristo. E Deus falava muito claro comigo, o espírito do anticristo está nesse homem. E ele vai enganar, como ninguém enganou o Brasil até hoje. E você verá o que vai acontecer com essa nação. Irmão, nós tivemos milhões de desempregados, uma queda terrível no PIB brasileiro. Por quê? Porque abriu o livre comércio com a China e quebrou todos os empresários brasileiros. As fabriquetas de chinelo, de roupa, tudo foi fechando, porque todo mundo só queria comprar da China. Por quê? Porque o governo não botou imposto. Ele tirou imposto. Com isso, os nossos empregos foram tudo embora. E enchemos emprego na China. E fábricas, e fábricas, e fábricas. E eles cresceram a 9%, e a gente não esbarrava 1%. E Deus falou comigo, volta na China. Volta, porque senão as nações não vão aguentar. A China vai quebrar todas as nações. Tem um dragão da economia que está lá. Eu fui 4 vezes, levando 4 equipes na China. Na última vez agora, depois de... Essa guerra já vem há 20 anos, pelo menos. Na última vez que nós fomos, Deus disse, vai em Wuhan. Revelou essa cidade. Hoje a gente está vendo o mal que está lá, saindo de lá. Por quê? Tem 2 coisas que você tem que considerar. Primeira, o evangelho é proibido na China. Com esse vírus, os chineses estão batendo na porta dos crentes pedindo para pregar o evangelho para orar. Mudou. De perseguido, agora eles são desejados. E a segunda coisa, está quebrando a economia mais uma vez, porque desde 2014, a última vez que a gente foi em Wuhan, Deus disse, eu vou frear a economia da China, para poder levantar dos outros países. Se não freasse lá,
e diminuísse esse anseio do brasileiro comprar na China, não se levanta e não tem emprego para nós. Entenda isso. Então Deus botou um freio em 2014, Ele mandou a gente lá dia 21 de abril de 2014, dia do descobrimento do Brasil, Ele falou, quero que você esteja lá para livrar o Brasil dessa opressão que está vindo de lá da China. E nós fizemos ato profético num lugar chamado Monte da Serpente, que é o centro da cidade de Wuhan. Em cima desse Monte da Serpente tem um monumento, você pode procurar no Google, você vai encontrar chama pagoda, um prédio de 5 andares no modelo chinês, aquele de chapéuzinho assim, né? Aquele telhadinho. Ali em cima daquele monte, no ano 150 depois de Cristo, tinha um vendedor de vinho. E esse homem foi visitado por uma entidade espiritual que disse para ele que toda vez que ele ouvisse música, no reino do Espírito, ele deveria bater palmas e dançar. Quando ele fizesse isso, atrairia muita gente, ia comprar dele. Então, um espírito se estabeleceu sobre aquele Monte da Serpente, na cidade de Wuhan, e ele tinha um encantamento de fazer com que pessoas venham comprar. Até hoje, até 2014, ele estava lá fazendo isso sobre a China, e é o marco zero, é o meio da China. Então, quem domina o meio, domina tudo. Então, na cidade de Wuhan, ela é uma cidade quase que no meio, bem centralizada. E, quando eu vi aquela cidade, ela estava cheia de prédios, e com centenas de prédios sendo construídos em muita velocidade, para poder pôr as fábricas, para produzir, para escoar pelo rio Yangtze, pela hidrovia, até sair no porto de Xangai e dali para o mundo todo. Então, é uma cidade muito bem centralizada, com fácil escoamento de mercadoria, central no país e produtiva como nenhuma outra. Deus falou, aqui está o centro onde vocês precisam quebrar a força desse dragão. E ali nós subimos, ficamos alguns dias por lá, fazendo atos. 2014 para frente, pode pegar o gráfico de crescimento. A China vem decrescendo desde 2015. E sabe o que vai acontecer agora? Além da facilitação para permitir o Evangelho, vai cair ainda mais, porque são quase já 40 dias a cidade sitiada, cercada, ninguém trabalha. Se 3, 4 dias uma fábrica parada já produz, já dá um resultado terrível, você imagina 1 mês e pouco parado. E vai ficar mais. Isso não está resolvido. Voltando à questão agora de Daniel 7. Quando a gente chega no Brasil, Deus começa a falar. Isso eu estou falando, voltei agora a história para 2002. É que eu dei um salto aí. 2002, quando chega da China, eu ainda jovem, não entendo de política, não sei o que está acontecendo, e Deus fala, espírito do anticristo vai enganar o Brasil através desse homem, e a economia vai crescer no começo, só que depois vai cair. Deus disse exatamente isso. O país vai ficar moralmente destruído. Depravação, homossexualismo, todo esse mal vai vir a partir desse governo. E você sabe que eles defendem essas bandeiras. Por isso que cresceu, porque tinha força de governo. Se não fosse uma frente evangélica, até as escolas já teriam colocado ideologia de gênero em todas as cartilhas. Os nossos filhos não iam saber se eles são meninos ou se são meninas, porque os professores já estavam sendo treinados ainda contra gosto, porque não é todo professor que quer isso, não. Muita resistência os professores fizeram para não aceitar. Mas ia ser programa de governo. Haddad já tinha escrito livros sobre isso. E ele quer implantar a todo custo, eles se chamam a família incestuosa. Para vocês terem uma ideia, eles acreditam, quando eu digo essa mentalidade da esquerda, ela acredita que a desigualdade social, existe desigualdade, que pessoas pobres e ricas, por causa da família. Na cabeça deles, a culpada é a família e esse cristianismo judaizado, ou seja, os valores judaico-cristãos que ensinaram a família, estragaram o mundo, eles falam.
Então um jovem vai para a universidade, cai nessa cilada, volta, a primeira coisa que faz é começa a lutar contra a família. É um espírito que está nele já, ele começa a ficar discordando de pai e de mãe, já começou a destruição da família. De onde eles tiraram essa ideia? Isso é muito antigo, vem lá do marxismo, do Karl Marx e do Engels, que disseram que antes, nos primórdios da criação do homem, o homem não era um ser familiar, dizem eles, que o homem, tipo, a mulher era de todos, não era só daquele homem, o filho era de todos, não era só de um, a terra era de todos, por isso que era uma igualdade, parecia que um paraíso, dizem eles. Aí um ganancioso diz, não, essa mulher é minha, esses filhos são meus, essa terra é minha, porque ele estava com ganância. Aí ele quis formar uma sociedade onde tudo fosse dele, aí ele cria escravos, ele põe esposa, cria casamento para fixar só com ele, e através disso ele fica rico. E os outros que não tinham esses conceitos, ficaram pobres. Então, a pouco, todo mundo foi aderindo a esse conceito. Mas, de verdade, se destruir a família, todo mundo vai ficar pelado igual, e todo mundo vai comer todo mundo, desculpa aí, e ninguém vai ser de ninguém, todo mundo é de todo mundo, e a sociedade está arrumada. Essa é a tese que eles defendem. Por isso, a destruição da família é necessária no conceito deles. Não tem pudor algum. Artista beija todo mundo. Dorme com qualquer um. Porque eles querem alcançar a sociedade ideal. Está me entendendo? Olha a teoria. Esse é o absurdo dos absurdos, mas é assim que a elite pensante da esquerda quer implantar. E eu não estou inventando, isso está escrito nos livros deles. Chama-se A Família Incestuosa. Manuela Dávila e Haddad defendem isso claramente. Só que para a sociedade que ainda é cristã, não, eu sou o marido de uma esposa só. Mas vai nos livros dele. Vai ver o kit gay. Por que precisa erotizar as crianças? Eles querem erotizar. Para desvirtuar desde cedo o conceito de família. De moral cristã, de um homem, marido de uma mulher, conceito de fidelidade, de honestidade, que eles não estão preocupados com isso, precisa degringolar a sociedade para alcançar a igualdade social. Aí não vamos ter ninguém empoderado, com muita riqueza, todo mundo vai ser igual. Daí que eles partem com essa ideia. Porque eles não acreditam que Deus criou homem e mulher, disse, deixará o homem sua casa, se unirá a sua mulher, serão uma só carne. Eles não acreditam que nasceu como já instituição de família, já está no Gênesis, porque eles não creem nisso. Foi uma explosão que começou tudo, né? Então era uma desordem. Vamos voltar para o caos. Mas isso é um engano muito grande, gente. Mas esse engano é uma engenharia social colocada em livros para convencer mesmo. Você olha para um Supremo Tribunal Federal nosso, metade daquele Supremo acredita nessa bobagem. Por que você acha que eles não deixam bandido preso? Por quê? Porque ele é uma vítima dessa sociedade familiar que ele teve o azar de ter uma família desestruturada e virou essa vítima aí, coitado, tem que ser protegido. É isso que passa na cabeça deles. E a culpada é essa família, é a sua família que está se organizando, que é a culpada da sociedade ser ruim. É uma inversão total, quando todos nós aprendemos e sabemos que a sociedade só é forte se a família for forte. Por isso Deus estabeleceu família. Mas, vamos à Bíblia agora, mais um pouco. Quando nós voltamos da China, a primeira vez, claro que hoje eu tenho uma visão muito clara, porque os fatos aconteceram, mas antes a gente não tinha. Então eu comecei a ficar de olho no governo Lula, os passos que ele ia dar para me entender o que estava acontecendo espiritualmente no Brasil. E Deus me falou,
mandaram-me um e-mail de uma mulher profeta, ela disse, Deus falou para o senhor estudar Daniel capítulo 7. E eu comecei a estudar. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho, declarou o resumo, a suma das coisas, disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asa de águia, eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então é um animal, é uma besta, isso significa que é um demônio. Porém, está conectado a um homem. Esses animais são símbolo das bestas, dos principados, que são os governantes de nação. Então aqui, o primeiro, segundo a interpretação que o anjo vai dar, aqui no próprio livro na frente, é a Babilônia. O rei da Babilônia, simbolizado então aqui, o Império Babilônico. Depois, continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Esse segundo animal, o urso, é o Império Medo-Persa, que ele sucede à Babilônia. Lembra que Daniel serviu a Babilônia, depois a Média e a Pérsia entra, invade, toma a Babilônia, e Daniel passa os últimos dias servindo a Média e a Pérsia, o Império Persa. Que depois Dario libera o povo de Israel, que está cativo na Babilônia, e eles voltam para a terra de Israel. Então foi o rei da Pérsia que liberou. Segundo animal, segundo império. Continuei olhando, eis, depois disso continuei olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui é o Império Grego, que foi levantado por Alexandre o Grande, logo depois que caiu a Pérsia, levanta a Grécia, e a Grécia, depois que Alexandre morre, com 33 anos de idade, um baita do império, dominou todo o Oriente, divide-se em 4 impérios, e 4 generais dele passam a governar no lugar dele. Então, está aqui os 4, que é a Grécia. E por fim, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, eis o 4º animal terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, 10 pontas. Estando eu considerando aqueles chifres, as pontas, entre elas subiu uma outra ponta pequena, diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância, ou grandiosamente, mas a palavra aqui é arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida, até certo espaço de tempo. Eles não morreram, esses 4 animais, os 3 animais anteriores, foi prolongado, porém sem o mesmo poder. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem seu domínio, e é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aleluia.
Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava arrogantemente e cuja aparência era mais firme do que os dos seus companheiros. Diga, companheiros. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Todos os escatologistas concordam que é 3 tempos e meio. Tempo, tempos e meio tempo. 3 tempos e meio. Mas o juízo estabelecer-se-á e eles lhe tirarão o seu domínio. Na versão que eu gosto está escrito assim: e se assentará o tribunal e lhe tirará o domínio, para o destruir e o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ok, aqui findou a visão. Então nós temos 4 animais, sendo que o quarto animal é o mais terrível de todos, ameaçador, destruidor, e que faz guerra aos santos e vence, e que tenta mudar a lei do Senhor, e tenta mudar os tempos, os calendários, as formas de ver, e ele persegue especialmente os santos do Altíssimo, faz guerra e os vence por um tempo. Até que um dia o tribunal é assentado, lhe tira o domínio para sempre, para o destruir e o desfazer, e nunca mais ele se levantará. E o governo será dado aos santos do Altíssimo, e eles reinarão para sempre. Essa é a história do livro, e eu não entendia, e o Senhor diz: estuda, estuda. Eu estudei cada detalhe, que eu não vou falar agora, mas eu comecei a enxergar todo o movimento daquela época que o Senhor começou a mostrar a esquerda, começou a mostrar Lula, e até um dia em que o Senhor me falava: vocês estão vivendo sobre o quarto reino. Esse quarto reino é um sistema político que veio destruir vocês. Vai destruir os valores cristãos. Faz guerra contra o que nós acreditamos. Aí começou a fazer sentido. Esse é o quarto animal. A minha dúvida era: Senhor, eu sempre aprendi que era Império Babilônico, o primeiro animal, leão. Império Medo-Persa, o urso. Império Grego, o terceiro, o leopardo. E esse animal sem nome, só fala animal, é Roma. Só que esses impérios caíram. Como o Senhor pode me dizer que nós hoje, no século XX, estamos vivendo
o quarto animal? E o Senhor me explicou. Os 3 outros animais foram dados longevidade, mas foi tirado o domínio. O quarto animal não foi tirado o domínio. É como se fosse um império ainda de ditadores. Pessoas que, como imperador romano, querem mandar e governar tudo. Esse espírito de governo. Então, mas eu pensei, nós estamos no século 21, agora, 20. Como esses animais? E eu fui e dei um salto e fui para Apocalipse. E no livro de Apocalipse, que é o futuro, que é nós somos a geração que estamos vivendo Apocalipse, você vai notar que ele reaparece esses 4 animais. Só que aí ele já se chama besta, ele não chama animal. E o interessante é que ele tem os pedaços do leopardo, os pedaços do urso e os pedaços de leão. E ele se reorganiza com um pouco de cada um e forma um sistema de governo que está sobre nós hoje. Nós temos, quando você é aluno, vai para a faculdade, você estuda ainda Sócrates, Platão? Sim, eu estudei. Nós estudamos filosofia grega? Sim. Quando a gente vai estudar direito, o direito é o quê? Romano. Nós temos então a mentalidade romana? Temos. Nós temos a ideia de unificação de tudo, como era pregado na Babilônia? Temos. Temos a grande Babilônia hoje, que é uma confusão de tudo quanto é conceito junto, tentando fazer um governo? Temos. Ou seja, os animais, eles tiveram vida prolongada e se reorganizaram, e nós temos então uma lei que é romana, uma filosofia que é grega, e um sistema babilônico. Está tudo nos dias atuais, só que hoje se chama socialismo, comunismo, na área da religião se chama islamismo. Nós temos os animais, os mesmos, fundidos num só, e muito mais perigoso, porque ficou sábio e cruel passando tantos anos. E eles materializam em pessoas que vão governar. E foi nesse dia que eu recebi uma profeta, ela me mandou um e-mail falando, estude Daniel. Eu respondi, falei, irmã, eu já estou estudando há tempos. E ela disse, preste atenção nas letras dos animais. Quer prestar atenção nas letras? Qual que é o primeiro animal? Segundo? Terceiro? O quarto? Só fala animal. Quem lê, entenda. O que você acabou de falar? Leão, urso, leopardo, animal. O que dá? Tem gente que ainda está tentando pescar o que eu estou falando. Tudo bem. Achou o segredo que eu estou falando ou ainda não? Pergunta para quem está do lado. Fala, você entendeu o que ele está querendo dizer? Fundiu. Agora você sabe que isso não é nome, isso foi um código que ele colocou nele mesmo. É um apelido, isso não está no nome. Por quê? Pegou essas 4 iniciativas dos 4 grandes animais que governam o mundo e coloca personifica numa pessoa. E que chama de companheiro, e que fala com arrogância, e que perseguiu a igreja tirando todos os valores, e que ficou 3 tempos e meio no poder, 2 dele e 1,5 dela. Não estou viajando não, está tudo aqui. E está escrito aqui, e depois de 3 tempos e meio, o tribunal se assentará para lhe tirar o domínio e o destruir e o desfazer para sempre. Como é que ele foi pego? Foi tribunal. Queridos, quando deu 3 tempos e meio, começou o processo de impeachment.
E eu acompanhei passo a passo. Foi primeiro na Câmara do Legislativo, 513 deputados votando. Depois vai para o Senado terminar o serviço. Só que aí, no Senado, eles modificam. Não é mais Senado que é chamado tribunal. E quem foi que presidiu a Assembleia? Foi o presidente do Supremo, Lewandowski. O Supremo teve que ser chamado, ele foi posto no dia, quem lembra? Quem lembra disso? Alguém lembra? Presidente do Supremo Tribunal, porque vira um tribunal. Os senadores, 81 senadores, viram 81 juízes. Eles não atuam como Senado, eles atuam como um judiciário nesse dia. Por isso está dizendo, depois de 3 tempos e meio, assentou-se o tribunal. Sabe por que é assentar-se? É porque ele não existe, tem que ser formado única e exclusivamente para isso. E assentou-se o tribunal para lhe tirar o domínio, e o destruir e o desfazer para sempre. E eu gosto mais do versículo seguinte: e o governo foi dado aos santos do Altíssimo, e eles vão governar para sempre. Você acha que é à toa que Deus levantou um presidente que chama Messias? Irmãos, está acabando a era de Satanás sobre essa terra. É tempo da igreja levantar em glória, levantar em entendimento. Nós não somos mais reféns, nós não estamos na retaguarda. Acabou esse tempo. É influência, não é resistência, não estamos sobrevivendo, não. A gente está no governo do Espírito do Senhor agora. Entenda o que aconteceu. É simples assim. Revelou agora? Ficou claro? Então você tem que dar muitas graças a Deus, porque Ele é bom para com esse país. Grita, 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 grita. Tem que dar muito glória. Deus fez algo extraordinário com esse país. E é só o começo. A minha pergunta, com tudo isso, antes de se cumprir, lembra bem, eu estou em 2002, eu não sei o futuro. Eu só estava pregando. Eu estava dizendo isso, e está no meu canal no YouTube, tem essa mensagem. Mas eu não sei explicar bem naquela época. Mas eu estou dizendo o que Deus estava mandando eu falar. E Deus falou, vai o Brasil, enche o Brasil com essa mensagem. Só que não tinha se cumprido. Então eu era o doido. Falar o quê? Os 4 animais? Está no Brasil? Eu, antes de sair pregando isso, eu falei, Senhor Jesus, como é que eu vou ensinar isso que o Senhor está me mostrando? Se é tudo que eu aprendi de escatologia, diz que o anticristo vai vir, vai fazer lá em Israel, enganar eles. É para enganar os judeus, todo escatologista, todo livro que eu li na minha vida toda de escatologia, quem paga o pato é lá Israel, e que o diabo vai enganar Israel, se passar por santo. E o Senhor está dizendo que está aqui no Brasil. O que o Brasil tem a ver com Israel, Senhor? Aí ele me deu 3 provas e disse assim, o Brasil é Israel. Aí eu falei, Senhor, tudo bem, a gente crê que o Senhor falou, está falado, mas dá para explicar ou não? Ele me disse, pesquise os nomes, os sobrenomes dos brasileiros. De onde vem cada sobrenome de brasileiro? Você sabe por que você é Oliveira, Pereira, Souza, Silva, Santos, Barbosa, Lima, Alves? Você não sabe por que você tem esse sobrenome, não, né? Nunca caçou de onde ele veio. Meus queridos, em 1492, começou uma perseguição dos judeus que moravam na Espanha e Portugal, e eles tiveram que trocar nomes, eles tiveram que virar católico na marra, porque a igreja católica ia matar todos eles, se não se convertesse e virasse. Eles se converteram e viraram católicos marranos, na marra, forçados,
E a grande maioria fugiu da Espanha e de Portugal, 1494. Que ano que o Brasil começa? Que ano? Quem você acha que estava começando esse país aqui? Todos os judeus fugidos. E depois a história diz, os refugiados, prisioneiros. Irmãos, ou eles saíam fugidos ou morria. Você sabe quem foi que bancou o dinheiro das caravelas para vir para o Brasil? Um judeu chamado Abravanel. Sabe quem é o descendente direto dele? Silvio Santos. Senhor Abravanel. Você é Lima, você é Souza, você é Pereira, você é Duarte, você é Alves, você é Fernandes, você é Barbosa, você é Pereira, Oliveira. Irmãos, Rocha, Coelho, Leitão, até Leitão é. Porque o cara queria esconder, ele botou até um sobrenome de porco. Santa Cruz, Dias, tudo isso. Então, quem que você acha que é aqui que está? Quem que você acha que está escondido dentro da... Aí o Senhor me fala, eu escondi o azul e o branco dentro do verde e o amarelo. É uma nação dentro da outra. Por que você acha que ele pôs azul e branco dentro do verde e amarelo? Israel dentro do Brasil. Irmãos, eu falava, Senhor, será que eu estou ouvindo mesmo o Espírito? Eu estou imaginando isso. E Deus falava comigo, prega sobre isso, enche o Brasil. Eu andei o ano de 2003 inteirinho, o Brasil inteiro, faltou 3 ou 4 capitais apenas para pregar essa verdade. E quanto mais eu fui ensinando quem era o Brasil e quem era PT, Deus foi usando essa mensagem, foi arrancando gente de lá, e foi arrancando, e foi arrancando. O estado do Acre tinha 80% de petistas. Depois de anos trabalhando lá, Bolsonaro ganhou, a votação maior que Bolsonaro teve foi no Acre. O lugar que antigamente era mais de 80% petista, virou 77% Bolsonaro. 77%. Perfeito, perfeito. Foi o último estado a abrir a urna. E eu perguntando, Deus, e o Brasil, por que aqui? Dizia, porque aí é Israel. E aí ele me deu 2 respostas, que eram do sobrenome e da bandeira. Ele falou, por que você acha que o azul e o branco está dentro do verde e amarelo? E a terceira, eu tive uma visão aberta, eu vou contar ela para você agora, porque eu não tenho como fazê-la aqui, vou descrevê-la. Imagina que o nome do Brasil está escrito aqui, nesse telão aí. Escreve Brasil com letra maiúscula aí. Está aí já? E de repente, eu estava sentado com minha esposa numa cidade chamada Sertãozinho, lá no fundo de uma igreja, eu ia pregar aquela noite, e apareceu na minha frente as letras garrafais, o nome Brasil, e eu vi um anjo com uma espada, e ele desceu com essa espada e ele tocou na letra B. Quando ele toca na letra B, a barriguinha do B cai, e fica a letra E. Você consegue imaginar um B virando E? O B não é assim? Tira só as 2 voltinhas, ele vira um E. Então, aí ó, virou assim. Quando cortou, tirou as 2 barriguinhas, virou o Erasil. E aí eu vi a letra I saiu do lugar dela e foi para frente. Depois a letra S, a R, A, E, L. Brasil é Israel! Até no nome! Você é de Abraão e de Jesus. E o anticristo veio botar o pezinho dele aqui para enganar Israel, mas hoje ele foi para a cadeia, o Senhor tirou, derrubou e nunca mais se levanta. Porque a igreja está acordada, o castiçal está aceso, a luz do Senhor está brilhando.
Brasil, tu és escolhido. O Senhor falou isso, tu és escolhido. Eu vou fazer no Brasil o mesmo que fiz com Israel. Vou levantar com a mesma glória entre as nações, porque eu escolhi essa nação para o final dos tempos, e eu vou revelar minha glória em cada lugar. Onde tiver um brasileiro cheio do Espírito Santo, Deus vai se levantar. O Espírito do Senhor, nós vamos ter a maior nação da terra, diz o Senhor. A maior economia da terra, diz o Senhor. Nunca nenhuma nação chegará o que o Brasil vai fazer. Deus vai fazer no Brasil como Ele ainda não fez em nenhuma nação, a não ser com Israel. Por isso Satanás tem fúria contra essa nação, quer empobrecer, quer tirar a santidade, mas Deus está curando a juventude, Deus está curando essa nação, Deus vai levantar ela vai ser referência no mundo. Espírito do Senhor Deus. Deus nos guardou, irmãos, do espírito de engano, e nunca mais ele se levanta. Ele não vai tirar proveito de pobreza, porque Deus vai levantar cada um de nós. Não haverá miseráveis. Ninguém mais vai assinar atestado de miséria para receber esmola. Ninguém nesse país precisará assinar um documento desse. Eu sei o que estou falando, irmãos. É uma guerra de mais de 20 anos. O Espírito Santo de Deus testifica no seu coração. É o tempo da maior mudança de mentalidade. Eu vou te dizer uma coisa. A região do Brasil mais parecida com Israel é o Nordeste brasileiro. Por isso ele foi mais atacado, atingido e rejeitado que qualquer outro. Porque Deus vai pôr sua glória nesse Nordeste. Nunca mais vocês ouvirão falar de miséria no Nordeste. Deus vai levantar geração após geração. Vocês verão, vocês serão testemunhas vivas do que o Senhor está falando nessa noite. Em lugar de vergonha terão dupla honra, diz o Senhor. Acabou, igreja. Está feito. Agora é levantar na ousadia e na unção, partir para cima. O Senhor é conosco. É um novo Brasil. Começou um novo Brasil. É uma nova história, uma nova unção. Tudo é novo. Se posiciona correto. Talvez você estava em dúvida, porque foram anos de engano e mentira. Mas o Senhor está no controle. Aleluia. Eu estou impactado, irmãos, com o que Deus está fazendo em nossa nação. Fica de pé 1 minuto, por favor. Temos que glorificar o Senhor. Temos que glorificar o Senhor. Temos que dar glória ao santo nome. Temos que dar glória ao nome do Eterno. Nós precisamos dar a Ele muita glória, muita gratidão. Nós precisamos dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Precisamos dar a Ele a gratidão, ofertar a Ele, dizer obrigado, Senhor. Grande foi o livramento que o Senhor nos fez. Grande foi o livramento. Irmãos, a primeira vez que eu recebi esse assunto no meu espírito, eu falei para você, eu era um jovem. Estava começando, não tinha barba branca, e nem era tão careca, e nem barrigudo, eu era magrelo. Eu vivia de jejum em jejum, jejum em jejum. Deus me pediu 10 anos de jejum. 10 anos, um dia comia, outro dia não comia. Um dia comia, outro dia não comia. Dentro desses 10 anos, 5 vezes ele pediu jejum de 40 dias. 5 vezes, 5 anos. Para que a gente não fosse derrubado por Satanás, ficasse de pé. Ele falou, tem que entrar nessa dimensão para vocês aguentar o nível de guerra com que vocês estão mexendo. Tem um amigo particular chamado profeta Dejair. Foi o parceiro durante 10 anos. Um dia ele jejua, outro dia eu, e assim a gente nunca comia junto.
Nunca comia junto. Um começava, outro só comia depois que o outro começava a jejuar. Entregava o bastão. 10 anos. Cobrindo essa nação. Orando por essa nação. Jejuando por esse Brasil. Pela economia do Brasil para ela ser sarada. A primeira vez que Deus se levar para a China, nós não tínhamos recursos, basicamente nada. E eu estava numa igreja, estava num congresso pequeno como esse. Devia ter o mesmo número de pessoas. E então, eu falei, se a tua igreja tem algum departamento de missões, se a tua igreja tem como fazer uma oferta, nós precisamos de dinheiro. Vocês poderiam nos ajudar a enviar para a China? Deus tem mostrado... É claro que eu não expliquei tudo isso porque não tinha acontecido. Eu só falei que tinha um dragão, que ia mandar um governo para o Brasil, e que Deus estava falando que a gente tinha que ir lá cortar, e que tinha a ver com o comunismo, com o sistema vermelho, dragão vermelho. E então, eu pedi tanto ofertas, mas como eram muitos profetas naquela reunião, eu pedi revelações. Se vocês podem escrever as revelações, me dê. E as pessoas tiveram muitas visões sobre como fazer, o que eu tinha que fazer lá, como orar. Era muita revelação e nós guardamos aquele monte de papel. E eu perguntei se alguma igreja tivesse ali, algum pastor, alguma pessoa, algum departamento, alguém que tivesse condição também de nos ajudar financeiramente. E eu fui para casa com aquele monte de papéis. E eu lembro que a última pessoa que me deu foi uma moça. E ela me deu enroladinho um papel, eu coloquei nesse bolso, porque o resto eu já tinha posto dentro da Bíblia, e eu guardei o rosto dela e lembro bem desse papel. E em casa eu comecei a abrir para ler as revelações, e abri todos, li, e quando eu abri o que estava no bolso, era um cheque de 14 mil reais. Eu lembrei do rosto daquela moça, e falei para minha esposa, é uma moça, Leila. E ela tinha deixado o telefone, eu liguei para ela. Eu falei, moça, você quase fez meu coração parar quando eu abri esse cheque. Ela disse, Deus é que quase fez o meu parar quando Ele pediu esse cheque. Eu queria saber se ela era rica, porque dar 14 mil reais de oferta deve ser rica, né? Mas é chato você perguntar a classe social de uma pessoa. Então você pergunte assim, igual eu perguntei. Você trabalha? Ela disse, trabalha. Em que você trabalha? Ela disse, num supermercado. Por aí você sabe que era uma pessoa comum, não era da classe alta. Eu disse, quanto tempo você demorou para juntar esse dinheiro? Ela disse, 3 anos. Eu disse, e qual era o teu sonho? Para que é isso? Ela disse, para o meu casamento. Eu parei de fazer pergunta e comecei a chorar no telefone, já querendo rasgar o cheque e dizer para ela, não faça isso. E ela me acalmou e disse, pastor, fica tranquilo. Jesus falou comigo e eu estou tão feliz. Porque antes eu demorava, às vezes, 2 meses guerreando com ele, quando ele me pediu uma oferta. E agora, em 20 minutos, eu consegui entregar. Eu não fiquei questionando, pelejando. E ele me disse que o que vai acontecer dessa missão que o senhor vai fazer é tão grande para o benefício do Brasil e da China, que não tem nenhuma festa de casamento que se compare. Por isso eu dei com todo o meu coração. E Jesus me disse, são com ofertas como essa que eu faço esse nível de batalha. É com esse tipo de coração. Você vai para fazer a guerra, mas as pessoas que sustentam têm que ter esse coração bondoso, generoso. Com essa oferta eu faço uma bomba contra Satanás. Você está entendendo o que custa fazer uma guerra para livrar uma nação? Eu cheguei lá em Pelotas, Rio Grande do Sul. Uma família me chamou lá e falou, quero contribuir para essa missão que o senhor vai. Eu falei, amém. Senta aqui. Sentei na sala deles.
3 crianças, um rapaz, eram 4 filhos, eles tinham, casal, e tinha 4 potinhos, saquinhos feitos de essas cordas de sisal, de saco de estopa, tipo estopa, assim, bem bonitinho, 4 saquinhos, e eles me disseram, nós queremos, Deus tocou em nós para ajudar o senhor a ir para a China. Nós perguntamos a todos os nossos filhos se eles aceitavam ofertar nessa missão. E todos disseram sim. Nós tiramos o dinheiro de toda a poupança de cada um dos filhos. Desde que eles nascem, a gente vem guardando dinheiro para cada um. Todos eles abriram mão da reserva desde que nasceram, tinha poupança. Foi com essas ofertas que Deus derrubou o dragão. Deus derrubou o dragão. Esse país está livre, mas teve gente atrás, muito séria, que dedicou muitos anos da sua vida, dedicou muito dinheiro, dedicou muito amor a Deus, muito respeito aos profetas de Deus. E é por causa desses que eu não sei a conta deles. Eu não sei quantos homens e mulheres de Deus vieram antes de nós com um coração gigante para Deus, num nível de obediência sério. E é com esse tipo que Deus muda a nação. E eu creio que nós estamos recebendo o que outros semearam, mas nós precisamos semear para que outras gerações possam receber depois de nós. Nós temos uma guerra pela frente. Limpar ainda todo esse aparelhamento que o Estado está aparelhado, as universidades estão aparelhadas, o Supremo Tribunal está aparelhado, provavelmente as prefeituras dessa cidade estão aparelhadas, tem tanta coisa que ainda por cair. Mas igreja, entenda, como o pastor que ministrou a oferta disse, quando passa um anjo, com nível de autoridade que pode mudar a nossa cidade, então a gente tem que se agarrar e trazer o cabrito, trazer a oferta e falar assim, vou dar a Deus a melhor oração que eu puder, o melhor louvor que eu puder, mas também eu vou honrar com a melhor oferta que eu puder, por gratidão pelo que Deus fez e por segurança do que Ele ainda vai fazer sobre Fortaleza, para que fique uma grande mudança. Nós não brincamos em serviço. O Senhor é bom. O Senhor tem nos disciplinado demais para andar na sua linha, andar na sua retidão, andar como Ele quer, para que alcancemos resultados grandes. E nós temos vindo, e Deus falou comigo, more no Nordeste. Eu e minha esposa fomos para uma cidade na Bahia, recentemente, tem uns 20 dias que a gente fez isso. E Deus falou, se estabelece, porque eu vou tirar a força da esquerda que está sobre a Bahia. É o sustentáculo final que está por um fio, está para acabar. Deus vai tirar para poder enriquecer esse Brasil todo de ponta a ponta. Eu não faço apelos por mim, eu falei muito sobre primogenitura, mas vocês não viram eu falar que dê a mim nada. Eu disse, dê ao teu sacerdote. Eu espero em Deus a cada dia, que Ele mesmo faça os milagres, de todo nível de provisão que precisar. Eu sei que Deus vai fazer, porque Ele tem enviado a gente para outros lugares, e outros lugares tem missões e missões pela frente. Mas eu sei que Ele suprirá tudo. Eu sei que Ele usará aqueles que ouvem a Deus. Eu sei que tem pessoas ainda sérias. Eu sei que Deus tem um exército sobre a terra, de gente que ouve o Espírito e faz o que Ele está mandando. E eu não temerei mal algum, como você também não vai temer mal algum. Você não vai se dobrar diante dessa Babilônia que já está caída, você não precisa babar para ser o professor que vai tentar botar socialismo. Você pode se levantar e dizer, eu vou orar aqui a meu Deus, e Ele vai mostrar para você, seu Deus é mais do que marxismo.
Não tenha medo. Geração de Daniéis. Foi Daniel que recebeu as visões onde caiu a Babilônia. Caiu a Babilônia e ele permaneceu. Pois tem caído todo esse sistema que estava estabelecido sobre o Brasil, e a igreja está aí permanecendo firme e forte. Vai cair o resto, mas as palavras de Deus não passam. O evangelho vai tomar conta de tudo. E essa nação inteira vai servir Jesus. Inteirinha vai servir Jesus. Nenhum parente meu ou seu é duro demais perante o que Jesus tem de poder. Espírito do Deus vivo, nós queremos dar graças a Ti, Senhor.